Eu lembro que uma vez eu fui no culto e eu estava querendo fechar um negócio. E eu fui no culto. Quando o culto estava acabando, o pastor falou assim: Leia, vim aqui na frente que nós queremos orar por você. A igreja quer orar por você. Era uma igreja pequena, que Deus está te dando um presente. Aí me chamou lá na frente, eu fui toda feliz, né? Falei, nossa Senhor, que bênção. E eu entendi aquilo como uma resposta para uma loja que eu estava querendo abrir. Falei, nossa, Deus está me dando um presente. O presente é essa loja. Nossa, que bênção. Fui abrir aquela loja com um nome, era um nome diferente, não tinha o nome da Lea Fashion, tinha um outro nome. Fui, aluguei o espaço, montei a loja, reformei toda, fiz uma loja linda. Como tudo que eu faço, eu gosto de fazer um culto de ação de graças, aí convidei o pastor foi, fizemos um culto de ação de graça, consagramos aquele espaço ao Senhor. E por um tempo, aquela loja, ela foi uma bênção. Por um tempo, nossa, aquela loja era uma loja que vendia, era uma loja boa, era um espaço bom, né? E eu, nossa Deus, que bênção, olha que legal, que deu certo. Eu lembro que eu inaugurei essa loja bem na semana seguinte que eu tinha completado 15 anos da minha loja da Lea Fashion. E eu falei, olha que legal, ela vai fazer aniversário no mesmo mês. Inaugurei uma semana depois, quando eu tinha completado os 15 anos. E por um tempo, aquela loja foi uma bênção. Mas foi chegando um momento que o próprio Deus que tinha me dado aquela loja, ele falou assim, Leia, aí não fica mais aí não te cabe mais. E ele me falou, entrega a loja. Eu falei, nossa papai, mas você me deu essa loja, tem o quê? Tem uns 3 anos que eu estou aqui. Ele falou, não, foi por um tempo. Foi por algumas situações, algumas circunstâncias. Eu precisava te apresentar para pessoas que, através dessa loja, você conheceu. Mas agora ela já não é mais para você. Vai lá e devolve. Aí eu lembro que o meu marido falava assim: Nossa, mas aquela loja estava tão destruída, você fez uma reforma, deixou a loja tão linda e agora você vai simplesmente entregar. Eu falei: Sim, porque eu acredito num Deus de provisão, acredito num Deus de cuidado. Então ele foi, ele me revelou, ele me mostrou que aquela loja seria para mim. Mas ele não me falou por quanto tempo. Porque Deus não vai falar para você quantos dias são, quantos anos. Ele não faz isso. Mas ele tá, o que que ele está observando? É, como que a gente reage quando a gente conquista uma bênção. Ele observa isso na gente, sabe? Ele observa quando ele te dá uma bênção, como você reage. Aí normalmente a gente fala, nossa Deus, muito obrigada Deus por essa bênção. Nossa Pai, como você é bom para mim. Mas e quando ele pede para a gente renunciar de uma bênção que ele nos deu? Como que você acha que é isso para Deus? Como que ele falar assim, poxa, ó, eu dei uma loja para ela, né, ela reformou tudo, ela tá bem, e agora eu tô pedindo isso daí de volta para ela. Como que vai ser o coração dela? Esse coração vai ser grato, assim como quando eu dei? Ou vai ser um coração ingrato que vai falar, poxa Deus, mas nem deu tempo, Senhor. Não, então o Senhor, ele se alegra com as nossas conquistas. E ele tem falado muito para mim esses dias. Leia, eu me alegro com as suas conquistas. Mas eu me alegro muito quando você renuncia, quando eu te peço, quando você fala, me devolve. Porque você sabe que nós aqui neste mundo, nós não somos donos de nada. Nós somos mordomos, né? Nós cuidamos daquilo que o Senhor nos deu. Então é dele. Então, se num determinado momento ele fala para você, ó, me devolve, vai lá e devolve. Porque na nossa vida é como essa mulher grávida. Por um período, tem coisas que são bênção na nossa vida. Mas quando chega a hora de nascer, quando está formado, quando chega a hora de acontecer, se você não permite o processo, o lugar que te trouxe vida começa a te trazer morte, começa a te trazer depressão, começa a te trazer problemas financeiros, começa a te trazer um monte de coisa. Porque é Deus te expulsando de lá. E às vezes Deus ele está nos tirando de alguns lugares porque ele tem coisas muito maiores e melhores para a gente. E quando a gente aprende a confiar nesse Deus, a confiar nas suas direções, você sabia que a gente sofre muito menos? Quando a gente fala para Deus, Deus,
que os meus ouvidos estejam atentos, Deus, para ouvir a tua voz. Ouvir a voz do Espírito Santo, ouvir os comandos dele, ouvir a direção que ele dá. Porque quando Deus ele quer nos tirar de um lugar, começam a acontecer coisas que você começa a nem acreditar. Aí você fala, nossa, mas por que será que isso aconteceu? Por que será que está diferente? As coisas começam a ficar diferentes. Só que eu digo que às vezes a gente começa a fazer com Deus um cabo de guerra, sabe? A gente quer puxar de um lado e Deus está tirando do outro. E você, não, Senhor, eu acho que eu não estou entendendo isso que você está me falando. Não, Senhor, isso aqui é uma bênção para mim. E Deus está falando, não, me devolve. Traz aqui para mim de volta, que o que eu tenho é maior e melhor. E esses dias na palavra, o Senhor tem falado grandemente comigo. Deus, Ele nunca vai te deixar no prejuízo. Nunca. Nunca o seu Deus, o nosso Pai, Ele vai fazer alguma coisa para te dar prejuízo, para te prejudicar. Mas Ele vai nos testar em alguns momentos. Ele vai permitir algumas situações para mostrar pra gente aonde está o nosso coração. Será que o nosso coração está na nossa casa, que a gente tem lá uma casa boa? Nossa, eu tenho uma casa boa, tem piscina, tem churrasqueira. Será que eu vou pegar o meu coração e meu coração vai estar num carro? Será que está na sua empresa? Será que está num relacionamento? Onde está seu coração? Deus está te perguntando hoje, filha, filho, onde está seu coração? Está nas coisas que você conquistou ou o seu coração está em mim? Na minha palavra, nas minhas promessas, nas minhas direções. E lembra de Abraão, gente? Abraão estava lá na casa do pai dele e o Senhor falou assim, sai da sua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Gente, é sair de um lugar, é fazer uma mala e ir para um lugar que você nem conhece. Você nem sabe como chegar no lugar, você não sabe o nome do lugar. E às vezes o Senhor ele vai nos dar projetos que são dessa forma. Você não sabe para onde ir, você não sabe para que cidade você vai mudar, você não sabe para onde você vai se movimentar, você não sabe. Mas quando a gente aprende a acreditar e confiar neste Deus do impossível, e que ele sempre vai ter um plano maior para você do que o que você, tudo de bom. Imagina tudo de bom que você já planejou e sonhou para sua vida. Coloca isso na mão de Deus. É maior. Tem um versículo que fala: aquele que faz infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Esse é o nosso Pai. Esse é o nosso Deus. Então, obedece.